Seguinte, quero falar para vocês sobre dinâmicas da Terra. Dinâmica da Terra. Bom, coisas que vocês têm que lembrar. A história do planeta Terra é muito diferente da nossa história, da história do homem. Então, enquanto a gente fala em dezenas de anos, aqui a gente está falando de milhões de anos, né? Então, mesmo a escala para a história da humanidade é diferente da escala do chamado tempo geológico, ok? Bom, quando a gente olha para o planeta Terra e quando a gente o enxerga, a gente mal consegue perceber o quanto ele já se transformou e o quanto ele pode vir a se transformar. Essas transformações acontecem justamente porque o planeta Terra é um elemento dinâmico, tá? E a gente, por acaso, mora aqui em cima dele, beleza? Bom, isso que vocês estão vendo, essa apresentação que vocês estão vendo, na verdade, é um PowerPoint, na verdade, é um mapa mental que eu peguei da internet, de algum canto aí. De Geografia no Vestibular é o nome do lugar, agradeço muito a eles por terem feito isso por mim, tá? É bem bonito esse mapinha mental. Bom, seguinte, quando a gente fala dessa dinâmica do planeta Terra, a gente tem que pensar primeiramente em como é esse interior da Terra, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, então a camada mais externa é onde a gente mora, a crosta terrestre, mais especificamente moramos aqui em cima dos continentes, é, e essa crosta, ela está em cima de placas, as chamadas placas tectônicas, que depois a gente já conversou, a gente pode falar sobre isso em outros momentos. Bom, temos três camadas no interior da Terra, então a mais externa, então imagine o planeta Terra como se fosse um ovo, e aí a gente mora nessa casca do ovo, na parte de cima desse ovo. Essa casca, ela fica boiando, praticamente, literalmente boiando, em cima dessa segunda partezinha que é o manto, tá? Mais no interior da Terra ainda a gente vai ter o núcleo. O núcleo é dividido em duas partes. Essa parte que eu estou mostrando para vocês aqui vai ser o núcleo, é uma parte sólida, tá? É o núcleo interior. E esse aqui é parte do núcleo exterior. Bom, aqui dentro, todo esse material aqui, principalmente essa parte, ela está em movimento, tá? E justamente por estar em movimento, a gente não tem sossego aqui na parte de fora, porque vira e mexe, temos eventos, não aqui no Brasil, aqui a gente não acontece isso com uma grande frequência, mas nas áreas de choque de placas tectônicas há muitos terremotos e também aparecimento aí de muitos vulcões, lembrando a gente de como era na infância do planeta Terra, muito provavelmente, tá? Bom, esses agentes que agem de dentro para fora, chamamos de agentes formadores do relevo, são chamados agentes internos, tá? Então, agentes internos do relevo, a gente vai falar então em placas tectônicas, a gente vai lembrar aí do tectonismo e vamos lembrar também assim, dos elementos todos que ajudam a formar, que ajudaram a formar os continentes, tá? Bom, e além, claro, né, do vulcanismo, algo que causa assim, muita comoção, né? Quando tem um vulcão e abalos sísmicos, né, formando os chamados terremotos. Bom, beleza. Primeiramente, o vulcanismo, a gente vai ter intrusões e erupções. Erupções quando o vulcão vai lá e explode. Intrusões quando a gente vai ter o derramamento de lava. Lembrando que quando está dentro do planeta Terra, esse material em estado mole, pastoso, ele é chamado de magma, tá? Quando ele é expelido, aí a gente vai ter a chamada lava. E é lava, não é larva. Beleza? Bom, deixa eu botar isso aqui para cá. Bom, quais são esses elementos, então, quando a gente fala de tectonismo? Então, o tectonismo é responsável pela chamada deformação. Por quê? Porque por conta desse movimento todo que a gente tem no interior da Terra, essas placas elas se chocam, elas se movimentam, e isso tudo vai sendo construído, destruído, modelado e remodelado. Tá? E é um processo que demora milhares e milhões de anos. Então, tem uma piadinha que é sempre feita que fala o seguinte: olha, se você quiser, ninguém preste dinheiro para um geólogo, porque ele vai dizer para você que milhões de anos não é nada, tá? Então, já dá para perceber o quanto que esse planeta Terra muda e pode mudar e o quanto ele já mudou, tá? Bom, quais são esses movimentos que a gente tem de deformação? São todos eles movimentos que são muito, muito lentos. O primeiro deles a gente chama de epirogênese.
Tá? Epirogênese é o de formação de continente, ele tem a ver com soerguimento e abaixamento. Eu sempre falo da Holanda, né, que ali a gente vai ter esse tipo de atividade. Tá? Então, o continente são movimentos na vertical de soerguimento ou rebaixamento desse continente. E o outro movimento é a chamada de orogênese. A orogênese ela vai ser responsável por dobramentos, por exemplo, nas áreas de choques de placas tectônicas, a gente vai ter uma placa se jogando por baixo da outra, subindo, e nessa pressão que uma faz sobre a outra, a gente vai ter o material se dobrando, se dobrando, se dobrando e ascendendo, ok? Isso são os dobramentos. Elas são ondulações em rochas menos resistentes, como está sendo apontado aqui. E quando a rocha é muito resistente, ela não se dobra, ela se quebra. É que nem se eu estivesse pensando na diferença entre tentar fazer uma força entre. Eu tenho aqui a apostila, né? Então eu faço a força de um lado para o outro. Como ela é mole, ela se dobra. Só que se eu estivesse dobrando, estivesse fazendo o mesmo tipo de força, uma força lateral aqui, uma força na horizontal, se eu fizesse o mesmo tipo de força no vidro, ele não aconteceria isso, ele iria se quebrar, tá bem? Bom, outra coisa, então a gente vai falar em dobramento, quando eu tenho a dobra, quando eu tenho a falha, quando eu vou tentar dobrar e ele quebra, a gente vai chamar de falhamento, tá? Esses falhamentos podem fazer com que a gente tenha um rebaixamento ou o soerguimento, inclusive, ou simplesmente a quebra de um pedaço do relevo, tá? Esses aqui são agentes internos, tá bem? O que a gente sente, principalmente de tudo isso, é quando a gente vai ter a dissipação de força por conta desse choque de placa tectônica. E essa dissipação de forças forma os terremotos quando é no continente e maremotos quando é no meio do oceano. E aí a gente tem que pensar que são dois agentes que estão forçando de um lado para o outro, de repente, poc, 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 despendeu uma quantidade gigantesca de energia, trepidando tudo, tá? E é mais ou menos isso. Sismógrafos conseguem captar isso, identificar, inclusive, qual foi a região no qual se originou, tanto no interior quanto na parte em relação à latitude e longitude, né? Da Terra, onde se começou tudo isso, e principalmente a profundidade no qual isso foi, e assim eles conseguem identificar, inclusive, as causas, tá? Desses abalos. Bom, se do lado de dentro a gente vai falar então em agentes formadores, utilizando essas forças, forças endógenas, são os agentes internos. A gente vai falar também dos agentes externos, que são os modeladores do relevo, tá? O que são esses elementos modeladores? É tudo que atinge o planeta Terra de fora para dentro. Um desses modeladores, vai ser o intemperismo. Então, tem a ver com a chuva, tem a ver com a ação do vento, tem a ver com as intempéries, tá bem? Então, por exemplo, num pedaço de rocha, como ele coloca aqui, por conta da chuva, da ação do vento, a gente vai ter esse material saindo, se desagrupando, se desagregando e sedimentando, camada após camada, dia após dia, ano após ano, era após era, tá? Formando, inclusive, possivelmente um tipo de rocha, que são as chamadas rochas sedimentares, nesse caso aqui, como ele está apontando no meu esqueminha que ele coloca. Bom, ele também vai colocar dois tipos de intemperismos, tá? Então ele coloca intemperismo físico, que é por fragmentação mecânica, então a água bateu e foi soltando, o vento sopra areinha na base da rocha, vai desgastando, vai lixando como se fosse uma lixa, efetivamente, né? Isso vai ser intemperismo físico, tá? Tem a ver com a composição química da rocha. Então, a água da chuva penetra na rocha, modifica a química dessa rocha, fazendo com que ela se desagregue e se transforme em outra coisa. E o biológico tem a ver com a ação de um ser vivo. Então, tem a ver, por exemplo, as raízes das plantas, tem a ver com a decomposição dos materiais gastos aí pelas plantinhas, tá? Bom, existem alguns tipos de erosão que vão ser os responsáveis aqui por essa desagregação das rochas. Que tipo de erosão são essas? Então, a gente vai ter
erosão pluvial, que é pela água da chuva, fluvial pela água do rio, eólica do vento, marinha do mar, glacial do gelo e antrópica do homem. Bom, onde isso aparece e muito aqui pra gente? Quando a gente pensa em deslizamento de massas, tá? Então, choveu pra caramba no morro, e aí esse morro ele desabou e matou um monte de gente que estava morando ali embaixo. Tá? Isso tem a ver com o quê? Isso é um tipo de erosão. Se nós, seres humanos, não estivéssemos aqui, isso aconteceria do mesmo jeito. Tá? Como a gente está, a gente sente. A gente pode auxiliar nisso? Pode, porque quando a gente faz desmatamento, a gente tira um elemento que agrega, principalmente a parte que fica mais solta, né, o solo, que é o que acaba atingindo a gente. Bom, se eu pensar que isso acontece ao longo de milhares, milhares, milhares e milhares de anos, a gente vai ver que a capacidade que isso tem de modificar a parte externa da Terra é bem grande, tá? Bom, esses elementos também ajudam a gente a medir a idade das diversas regiões do planeta. Então, áreas que foram muito modificadas a gente sabe que são áreas muito antigas e porque elas foram afeitas aí, esse intemperismo acontece há muito, muito tempo, tá bem? Bom, um curtinha para falar é isso. Muito obrigado, fiquem bem, tchau, divirtam.